Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 64, Começando o Contra-Ataque. Parte 2. Um grupo de pessoas avançou durante a noite em direção a um campo de prisioneiros. Eles decidiram adotar a sugestão do rei feiticeiro de atacar o campo de prisioneiros perto da costa, o mais longe possível de sua base. Seria mais fácil esconder seus rastros pelo mar e, dada a distância, poderiam comprar algum tempo antes que o inimigo verificasse a localização do Exército de Libertação após o ataque. No entanto, havia um problema. Se fossem longe demais, as chances de ser descoberto por batedores inimigos aumentavam drasticamente. Portanto, eles decidiram atacar o campo de prisioneiros mais distante dentro do que podiam se deslocar em sua viagem. Neia fez uma pergunta ao rei feiticeiro, que estava cavalgando ao lado dela. Vossa Majestade, faremos nossa aproximação a cavalo até chegarmos à aldeia. Seus preparativos estão completos? Ah, estão sim. Mas, há detalhes da operação que ainda não sei. Que tipo de tática usarão? Estou um tanto ansioso. O senhor está ansioso por isso? Cuco, eu poderei ver algumas das táticas do Reino Sacro em funcionamento. Quais habilidades usarão para derrubar os portões do acampamento? Será que voam sobre as paredes e se infiltram pelo ar? Algo do tipo não seria tão secreto ao ponto de não me deixarem ver. Só de pensar que possam ter uma tática única me deixa animado. Tenho certeza que o rei feiticeiro ficará desapontado. Pensou Neia desconfortavelmente. A tática básica de cerco do Reino Sacro era lançar um ataque em duas frentes com anjos do ar e infantaria do solo. Eles provavelmente fariam a mesma coisa desta vez. Ou melhor, eles não tinham a mão de obra para fazer qualquer outra coisa. Neia olhou para Remedios. Praticamente todo o poder de luta do Exército de Libertação estava avançando agora. A capitã ergueu a lança, da qual a bandeira do Reino Sacro tremulava ao vento. Avante! Oh! A capitã esporeou o cavalo, que começou a se mover, e os paladinos seguiram atrás dela. Ainda estavam a alguma distância do vilarejo, de modo que não conseguiam galopar a toda velocidade, mas sim em um trote. Os paladinos estão transportando toras recém-cortadas, pretendem usar arietes. Sim. Nosso exército de libertação só tem paladinos e sacerdotes. Ninguém é habilidoso em abrir portas ou outras habilidades de infiltração. Portanto, tudo o que podemos fazer é montar um ataque frontal. Nossa capitã é uma espadachim habilidosa, mas para derrubar portões, ferramentas como essa serão mais rápidas. Então não vão usar magia, mas o arrombarão por meios físicos, um ariete. Não vão usar escadas ou coisas assim? A magia dos paladinos pôde fazê-los atravessar paredes. Havia vários tipos de magias, como arcana, divina e espiritual. A magia que os paladinos usaram caia na categoria outros, e normalmente lançam magias na forma de bênçãos. Cavaleiros negros, que eram paladinos corrompidos, também usavam magias do tipo bênção. Pelo que Neia vira e ouvira, não havia magias que permitissem fazer escadas. Sinto muito, mas nunca ouvi falar dessa magia antes. Nem eu. Mas bem, ouvi dizer que existem algumas magias de paladino que permitem que eles voem, embora sejam de nível muito alto. É sério? O senhor até sabe sobre magias de paladino. Realmente, ele fazia jus a ser o rei feiticeiro. Ele possuía grande conhecimento até sobre magias que não podia conjurar. Isso é porque o inimigo pode usá-las. Foi preciso muito esforço para memorizar cada magia existente. Já que eu não era talentoso, eu tive que compensar isso com muito trabalho e esforço. Quanto mais souber, mais perto estará da vitória, embora isso tenha sido o que um amigo me disse. Ela não podia acreditar no que ele disse sobre não ter talento. No entanto, havia algo mais importante que ela tinha a dizer. Vossa Majestade, se tiver alguma estratégia para recomendar, eu vou retransmiti-las para a nossa capitã.
Era bem provável que alguém tão capaz quanto o rei feiticeiro já tivesse elaborado um plano mais eficaz do que o exército de libertação. Foi por isso que ele estava agindo dessa maneira. Não, aliás, eu não deveria. Digamos que, libertar este campo de prisioneiros não é trabalho meu, mas sim de vocês. Atacar esses campos de prisioneiros é o primeiro passo para aprenderem como se faz as coisas. Eles precisam perceber isso por si mesmos, é por isso que deve ser feito assim. O rei feiticeiro estava certo. Ou melhor, tudo o que ele disse estava certo. No entanto, apenas por hoje, Neia queria pedir emprestado a força do rei feiticeiro. Isso porque essa guerra foi travada para salvar as massas de sofrimento, e ela queria escolher um caminho que fosse mais rápido e que pudesse salvar mais pessoas. Eu concordo plenamente com o que Vossa Majestade disse. Porém, eu rezo para que ainda nos dê uma ajudinha. Ela soube imediatamente que estava sendo muito rude. Todavia, Neia ainda inclinou a cabeça e implorou ao rei feiticeiro mesmo assim. O rei feiticeiro olhou para a frente por um tempo antes de falar novamente. Neia Baraja. Não me faça repetir tantas vezes. O fracasso é a mãe do sucesso. As consequências vindas de não dependerem de mim, em vez disso, pensarem por si mesmos, mesmo que acabem levando ao fracasso, não devem ser temidas, mas sim abraçadas. Isso porque, são os fracassos necessários para o sucesso. As palavras do rei feiticeiro esfaquearam o coração de Neia. Ela não podia continuar pedindo ao rei feiticeiro para ajudar. O rei feiticeiro estava dizendo que as consequências do planejamento por conta própria eram um sacrifício necessário para a recuperação de sua nação. Sua Majestade tem total razão. Mas com o poder do rei feiticeiro, eles podem salvar mais vidas. Sacrifícios para conseguir a autossuficiência seria justiça. O que era a justiça, afinal? Salvar mais vidas seria justiça. Ou seus pensamentos andaram em círculos, e ela não conseguiu encontrar uma resposta. Enfim, vejamos do que são capazes. Depois disso, só restou Neia rezar para que os sacrifícios vindouros não fossem em vão. O grupo avançou em direção ao campo de prisioneiros em linha reta. O terreno ao redor do vilarejo era irregular, mas havia torres de vigia. Se fizessem uma abordagem direta, eles definitivamente seriam vistos. No entanto, também era um fato que esta era a única maneira utilizável para um ataque. Logo, eles avistaram o vilarejo. Parecia haver sentinelas na torre de vigia acima do portão. Logo, bateram nos sinos de alarme e uma comoção surgiu de dentro do vilarejo. Neia estreitou os olhos e olhou para a torre de vigia. Os demi-humanos pareciam bodes bípedes, vestindo camisas de cotas de malha e carregando grandes lanças. Se Neia se lembrava corretamente, aqueles demi-humanos eram conhecidos como Bafolks. Uma espécie de demi-humanos que viviam em regiões montanhosas, e suas pernas eram tão capazes quanto um bode dos rochedos, tornando-os temíveis guerreiros que podiam escalar até mesmo muros da cidade se tivessem pequenas imperfeições ou depressão em sua superfície. Além disso, seu pelo emaranhava-se nas espadas e danificava o gume, por isso, depois de matar um deles, era importante tirar o pelo da lâmina, isso foi o que seu pai lhe ensinara. As lanças dos Bafolks eram compridas o suficiente para que pudessem perfurar pessoas que passassem por baixo. Ela pensou que as coisas seriam problemáticas se de imediato fortalecessem sua defesa. No entanto, não pareciam tão bem treinados, considerando como estavam correndo por aí dando a eles muito tempo para se prepararem. Os sacerdotes desmontaram e imediatamente convocaram anjos. Os paladinos também desmontaram e ergueram seus escudos. Isso era possivelmente para proteger as pessoas que transportavam os arietes de quaisquer ataques. Contudo, nem todos os paladinos eram assim. Cerca de 10 continuaram montados e começaram a circular em torno do vilarejo. Senhorita Baraja, eu acredito que o dispersar de algumas tropas ao redor da área é para interceptar qualquer demi-humano do campo que esteja tentando fugir com os reportes de batalha. Se alguém fugir, mesmo que ganhem a batalha, perderão a guerra. É por isso.
É como o Senhor diz. Ele havia visto através das tânticas dos paladinos com extrema facilidade. A única coisa que Neia pôde pensar foi no quão incrível ele era. Ainda assim, isso levantou uma questão. Onde o rei feiticeiro apreendera essas táticas? Uma criatura demi-humana de pelagem resistente não usaria armaduras. Com garras afiadas, usar espadas era obsoleto. Os humanos usavam armaduras e carregavam espadas por causa de seus corpos frágeis. Do mesmo modo, alguém de vasto poder como ele não precisaria aprender tais táticas, já que seriam irrelevantes. Mas porque o transcendentalmente poderoso rei feiticeiro sabia de táticas de cerco? Vossa Majestade, eu posso saber onde adquiriu tal conhecimento. Por conhecimento quer dizer minhas previsões de agora? Essas táticas foram ensinadas a mim por um dos amigos que mencionei antes. Depois disso, eu as testei em combate. Bem, eu aprendi muitas coisas, mas eu não esperava que elas fossem colocadas em prática aqui. Já que era amigo de Vossa Majestade, certamente se trata de um ser muito poderoso também. Oh, sim. Bem, seu poder não estava em corpo a corpo ou magia, mas em outro campo. Nesse sentido, ainda não alcancei seu nível de poder. O rei feiticeiro riu alegremente. Foi o tipo de risada que alguém teria quando relembrava o passado. Agora, ele parecia apenas um ser humano. Será que o rei feiticeiro já foi humano? Talvez ele tenha se transformado no que é hoje com o poder da magia, mas isso seria um assunto desconcertante. Isso não deveria ser possível. Para o conhecimento de Neia, os Undeads eram coisas naturais. Contudo, o mundo é bem grande, quem sabe? A jornada de Neia com a delegação de embaixadores permitiu que ela percebesse o quão pequeno era o mundo que conhecia. Do outro lado do oceano, além da montanha e nas profundezas das florestas, deveria haver algo lá fora. Os sábios poderiam ridicularizar os problemas de Neia ao dizer a ela que as respostas deveriam estar lá também. No que está pensando? Me desculpe. Não, eu não estou lhe culpando. Apenas fiquei um pouco preocupado quando a vi se afastando a cavalo. A batalha está prestes a começar, e eu entendo que se sinta desconfortável. Muito obrigada, Vossa Majestade. Só então, Remedios plantou sua bandeira no chão e sacou sua espada sagrada. Atenção! A primeira batalha para salvar esta terra de Jaldabaoth está prestes a começar. A justiça triunfará. Houve uma resposta acalorada de a justiça triunfará ao grito de Remedios. Uma vez que se reuniram, eles começaram sua investida. Então começou. Senhorita Baraja, não seria melhor começar a se mover se quiser lutar? Não, meu dever é acompanhar Vossa Majestade. Abandonar Vossa Majestade para lutar é algo que não posso fazer. Neia balançou a cabeça. É isso. Então vamos falar sobre outra coisa. Por acaso emprestou essa arma para ninguém? Nem mesmo uma vez. É uma arma que Vossa Majestade me emprestou. Eu não ouso permitir que alguém além de mim toque nela. Muito bem. Eu suponho. Eu lhe agradeço por isso. Seu tom soava um pouco deprimido, mas não havia como adivinhar suas intenções. Eu fiz alguma coisa para ofender Sua Majestade? Não tenho certeza do que está acontecendo, mas talvez eu deva pedir desculpas. Enquanto Neia estava desconcertada, o rei feiticeiro mudou o assunto. Esta é uma oportunidade rara. Olhei em volta, mas não notei nenhum demi-humano escondido com magia de invisibilidade. Talvez devêssemos avançar um pouco para observar as condições do campo de batalha. Duvido que haja algum problema em deixar os sacerdotes aqui. O que acha? Como desejar. Seria muito desrespeitoso dizer ao rei feiticeiro, alguém de intelecto ímpar, que avançar seria perigoso. Quando o som dos sinos tocou no campo de prisioneiros, ela se aproximou do rei feiticeiro que avançava. Foi então que a luta começou.
Os anjos atacaram as torres de vigia no alto do portão e os Bafolks lá posicionados ergueram suas lanças para os empalarem. As torres com arqueiros dispararam flechas. Eles não estavam mirando nos anjos, mas em Remedios, que liderava o ataque. Era natural mirar nela, dado que não estava carregando o escudo e sequer havia chance de acertar aliados. No entanto, sua força a permitia não depender de ninguém. Ela facilmente cortou todas as flechas que vinham em sua direção usando a espada, mantendo a velocidade enquanto corria. Como se para contra-atacar, vários anjos correram para a torre onde os arqueiros estavam. Instantes depois, 3 cadáveres de Bafolks caíram da torre. Sincronamente, os paladinos chegaram ao portão e começaram o arrombamento do mesmo usando o ariete. As portas de troncos começaram a tremer, e houve um leve som de rachaduras lá dentro, junto com os gritos dos paladinos de mais uma vez. O portão sacudiu novamente, mais violentamente do que antes. E então o ariete golpeou uma vez mais. Um dos troncos que compunham o portão se curvava pesadamente. Podia-se ouvir os gritos de triunfo dos paladinos mesmo ao longe. Embora a abertura ainda não fosse grande o suficiente para permitir a entrada, logo deveriam ser capazes de derrubar completamente o portão. Vários anjos passaram pelo portão. Neia não podia ver o que estavam fazendo a partir daqui, mas provavelmente estavam tentando manter a resistência Bafolk ocupada. Deem-o fora, todos vocês. Todos olharam para a fonte daquele grito. Veio de uma torre de vigia acima do portão. Os anjos deveriam ter tomado aquele lugar. No entanto, um único Bafolk apareceu lá. Porém, o problema estava no que o Bafolk estava segurando. Saiam! O Bafolk gritou novamente. O Bafolk segurava uma menina, com cerca de 6 ou 7 anos, e ele tinha uma lâmina afiada apontada para ela. Se não recuar, eu vou matar esse humano. A garota estava vestida com roupas imundas, o rosto também parecia sujo, e seu corpo tremia de um lado para o outro. Ela ainda estava viva. Eles não conseguiram detectar nenhum sinal de vida dela. Parecia demonstrar como todos dentro do acampamento tinham sido tratados. Escória desprezível, gritou um dos paladinos. Recuem agora mesmo. Veja. Houve uma comoção entre os paladinos. O que tinha acontecido? Mesmo Neia não conseguia ver o que estava acontecendo a essa distância e à noite. No entanto, foi diferente para o rei feiticeiro. A garganta da criança parece estar sangrando. Será que é apenas um corte superficial? Ela ainda não está morta. Caso contrário, seu valor como refém seria. Atenção, recuar. Os paladinos obedeceram ao comando de Remedios e recuaram. Embora os sacerdotes na retaguarda tivessem dificuldade em entender toda a situação, eles ainda entendiam que algo estava acontecendo e ordenaram que os anjos recuassem. Ao mesmo tempo, os sacerdotes correram para Neia e o rei feiticeiro. Eles provavelmente se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Mais longe. Vão mais para trás. Depois que o Bafolk disse isso, os paladinos começaram a recuar lentamente. Eles podiam ver o Bafolk apressadamente trocando posições no topo da torre de vigia. Eles trocaram os soldados que haviam sido feridos na batalha anterior com os anjos por novos combatentes. Parece que temos problemas. Sim, com certeza. Neia pegou lentamente o arco que ela havia recebido emprestado. O Bafolk parecia estar usando a garota como um escudo. Portanto, ela tinha uma área muito pequena na qual mirar. Matá-lo em um acerto seria muito difícil. Mesmo assim, se ela não fizesse isso, quem faria? Eu gostaria de ter praticado mais minhas habilidades de arco. Neia pensou enquanto tirava uma flecha de sua aljava. Só então, o rei feiticeiro rapidamente estendeu a mão, como se bloqueasse seu tiro. Eu não pretendo insultá-la, mas é melhor parar. Não há mais sentido nisso. Quando ela estava prestes a perguntar qual o significado, o rei feiticeiro foi até onde os paladinos estavam reunidos. Havia uma discussão sobre como salvar a garota.
Magia sacerdotal poderia congelar o inimigo no lugar. Muitas pessoas aprovaram isso, mas as magias tinham um alcance efetivo. Eles poderiam fazer algo estando afastados assim? A refém seria morta? Todas essas perguntas e mais voaram de um lado para o outro, mas não havia sinal de que uma resposta tivesse sido alcançada. Só então, o rei feiticeiro e Neia chegaram. Quanto tempo pretendem perder com isso? A situação parece complicada. Depois que ele falou, os outros se viraram para olhar o rei feiticeiro como um. Claro que sabemos disso. Capitã, tenha calma, por favor. O inimigo está bem ali. Remedios estava no fim de sua paciência, Gustav a interrompeu. Não sabem, Capitã Custodio. Principalmente você. Agora que o inimigo sabe que os reféns são eficazes, vocês perderam parte de sua força, e eles a usarão de exemplo. Como se esperasse por essas palavras, a cabeça da refém foi cortada fora. Eles podiam ver seu sangue vermelho brilhante jorrando mesmo daqui. O bafo que soltou o corpo da menina que caiu fracamente no chão. Todos ficaram em silêncio. Suas mentes se recusaram a aceitar o que acabara de acontecer. Remedios foi a primeira a se recuperar e, enquanto ela gritava, Neia também caiu em si. Seu desgraçado! Como se atreve a matar a refém? Mesmo depois de obedecermos às suas demandas. O bafo que arrastou um menino na frente dele desta vez. É por isso que eu tenho outro, sabia? Agora recue. Seu cretino descarado. Você é uma idiota mesmo, né? Talvez aprenda uma lição depois que eu pegar mais um. O punho cerrado de Remedios tremeu fortemente. Então, como se para desabafar seus sentimentos, ela ordenou, recue imediatamente. Além disso, pegue a cavalaria nos arredores também. Andem. Ela podia ouvir o som de dentes rangentes de Remedios. Era alto o suficiente para que alguém pudesse pensar que ela estava esmigalhando seus dentes. Vice-capitão. Ordene-os a se reunirem aqui. Mas, se não fizer isso, a criança vai morrer. Se movam. Atenção, recuem agora. Péssima jogada. Acabaram de mostrar ao inimigo que os reféns são eficazes e deu a eles muito tempo para se preparar. Se o inimigo fizer algo para quebrar sua vontade de lutar novamente, isso não causará ainda mais dano. Remedios, com o rosto completamente vermelho, olhou para o rei feiticeiro como se estivesse olhando para o inimigo. Se isso continuar, seu ataque surpresa será inútil. Além disso, eu posso ouvir os sons de algo se movendo por lá. Se eles montarem barricadas, quebrá-las levará mais tempo, e as coisas serão mais problemáticas. Cale a boca. Remedios interrompeu o rei feiticeiro. Quem tem uma ideia? Uma maneira de resolver isso sem que ninguém morra. Ninguém disse nada. Claro que ninguém tinha uma solução tão conveniente. Por exemplo, se eles tivessem alguém adepto de habilidades de infiltração, essa situação poderia não ter surgido. No entanto, não havia ninguém assim por perto. Até Remedios deveria ter entendido isso. Se seus instintos animais analisavam a situação da batalha e diziam que não havia jeito, então esse método não existia. Mesmo assim, porque ela se recusou a admitir? Porque ela estava ansiosamente nervosa em não deixar uma pessoa morrer. As palavras do rei feiticeiro atravessaram sua mente e seria um daqueles sacrifícios necessários que ele mencionou? Não havia como sair disso sem perder uma única pessoa, a menos que a pessoa tivesse uma enorme vantagem em força ou muita sorte. Capitã Custodio. A voz de Neia soa anormalmente alta. Na nossa situação, não acham melhor terminar a luta com apenas algumas baixas? O olhar furioso de Remedios foi para Neia. As poderosas emoções que emanavam daquele poderoso corpo de guerreira fizeram seu próprio corpo tremer, mas Neia tinha certeza de que estava certa. Não há justiça nisso. Remedios gritou. Justiça. Essa justiça. Os paladinos circundantes permaneceram em silêncio. Parece que ninguém estava preparado para dizer qualquer coisa.
Neia sentiu como se estivesse cercada por inimigos e inconscientemente recuou, e então sentiu a mão de alguém a apoiando por trás. Olhando para trás, ela viu o rei feiticeiro, e como esperava, eu apoio a opinião da senhorita Baraja. Ele meramente a apoiou, mas para Neia, foi como 100 milhões de fortes ovações. Calado. Remedios vociferou novamente. Entretanto, isso não era algo que ela deveria estar dizendo a um rei de outro país que tinha vindo até aqui para salvá-la. Havia ações que eram aceitáveis, mas outras seriam inaceitáveis. A raiva brotou no coração de Neia. O que precisamos agora é agir, não sentar e ficarmos frustrados. Que seja. Eu irei virar a situação ao seu favor. Depois de resmungar para si mesmo, o rei feiticeiro afastou-se deles, em direção ao portão, e começou a andar. Devido a seu movimento repentino, ninguém conseguiu chamá-lo antes que o Baffolk gritasse um aviso. Você aí de máscara. Eu te disse para recuar, não é? Eu não recuo. Quem pensa que sou? Acha mesmo que uma mísera vida humana significa algo para mim? O quê? Nosso objetivo é matar cada um dos Baffolks aqui. Não importa o que aconteça com os humanos. O ID Magic, Fireball. O rei feiticeiro estendeu a mão com um brado, e a bola de fogo que voou para a frente explodiu em chamas, englobando o Baffolk e o garoto que ele estava segurando. A enorme explosão de chamas também consumiu a torre de vigia. Todos no topo foram mortos pelo ataque. O Baffolk e seu refém caíram da parede em direção ao rei feiticeiro. Maximize Magic, Shockwave. A magia que se seguiu destruiu os portões meio já arruinados. Além disso, jogou longe os Baffolks que erigiam barricadas atrás dele, abrindo um enorme buraco em suas defesas. Venham, paladinos. Ataquem. Matem os Baffolks lá dentro até não sobrar nenhum. Como se despertado por sua voz, Remedios veio e respondeu, seu filho da puta. Capitã. Kurg. Avançar. Os paladinos avançaram em resposta às palavras de Remedios. Ou melhor, pode ser mais correto dizer que eles abandonaram todas as tentativas de pensar e se subordinaram totalmente às suas ordens. Obrigado, Vossa Majestade. Gustave deixou essas palavras enquanto passava seguindo em frente. Depois disso, os paladinos e sacerdotes, os mais sensatos, pelo menos, dirigiram olhares agradecidos para ele. Remedios era a única que estava encarando o rei feiticeiro com desprazer factível. O rei feiticeiro dirigiu-se a Neia em voz baixa. Senhorita Baraja. Achou que eu salvaria o garoto com uma magia além de sua imaginação. De fato, o pensamento passou pela cabeça dela. No entanto, o rei feiticeiro deve ter alguma razão para suas ações. Sim, eu pensei. É como o senhor diz. Talvez poderia ter sido assim. O rei feiticeiro assentiu e Neia ouviu em silêncio. De fato, eu poderia ter feito isso. Usando as várias magias que aprendi, salvar um único menino seria uma tarefa trivial. Mas eu não poderia fazê-lo. Isso porque eu não podia permitir que os Baffolks me vissem resgatar um garoto. A dúvida abarcou o rosto de Neia pela primeira vez, e o rei feiticeiro gentilmente explicou. Se eu permitisse que soubessem que reféns são eficazes contra nós, os cativos seriam usados como escudos de carne para bloquear nossos ataques em batalha. Os paladinos ficariam sem ação e poderiam acabar sendo feridos ou mortos. Devido à nossa extrema falta de mão de obra, até mesmo um paladino a menos seria uma grande desvantagem. Pelo menos, de acordo com as leis de Lanchester. O rei feiticeiro foi até o portão e Neia correu atrás dele. Por outro lado, uma vez que saibam que os reféns são inúteis, eles simplesmente vão vê-los como obstáculos. Agora, que estão sendo atacados e o inimigo está prestes a atravessar os muros, acha que eles vão perder tempo matando prisioneiros. Assassinar pessoas que não podem resistir será uma prioridade muito baixa. Faz todo sentido. Certamente. Em vez de perder tempo matando pessoas, é muito melhor prepararem-se para a incursão do inimigo.
Portanto, era necessário usar um método que ilustrasse claramente a inutilidade de tomar reféns. Ele estava certo. Se Remedios ficasse em seu caminho, eles poderiam acabar sendo incapazes de salvar alguém. O rei feiticeiro lentamente levantou o corpo do garoto a seus pés. Vossa Majestade, deixe-me. É minha responsabilidade. Neia acompanhou o rei feiticeiro enquanto levava o garoto para o lugar onde Remedios havia fincado sua bandeira. O rei feiticeiro colocou o garoto no chão. Neia molhou um pano com água de um odre e limpou a sujeira no rosto do menino. Suas bochechas, pulsos e coxas estavam incrivelmente finos. Isso ilustrou claramente as duras condições sob as quais eles viviam. Aqueles malditos Bafolks. Talvez não seja sensato o que vou lhe dizer, mas permita-me mesmo assim. Eu sou o rei do reino feiticeiro, e não o rei das pessoas que residem nesse país. Por isso pude fazer o que fiz. Eu escolheria salvar a vida de 1000 pessoas em troca de uma única vida. Mas se esse garoto fosse cidadão da minha nação, eu priorizaria salvá-lo. Se não pode aceitar isso. De forma alguma, eu só posso sentir gratidão por tal ato. Eu posso entender como o senhor se sente. Vossa Majestade é justo? Como assim? Me desculpe. Talvez fosse melhor Vossa Majestade é íntegro. Mas do que eu estou falando? Ela não pôde deixar de se perguntar. Mesmo ela sentindo que isso o deixara sem palavras, o misericordioso e compassivo rei feiticeiro a respondeu. Não, de forma alguma eu sou justo. E para ser sincero, a justiça deve ser determinada pelos outros. O que me motiva é muito simples. Bem, eu queria que o mundo soubesse de meu nome. Neia lembrou a questão das estátuas. Se quer que o mundo conheça, então, de certo modo, Sua Majestade gostaria de ser o centro das atenções? Enfim, não fique pensando demais no que falei, também falo coisas sem sentido. Tudo o que desejo é ser feliz com meus filhos. É algo simples, mas, ao mesmo tempo, é tudo para mim. Ela não achava que o rei feiticeiro, devido a seus traços raciais, pudesse ter filhos. Portanto, ele provavelmente não quis dizer crianças no sentido de manter sua linhagem, mas em um sentido mais amplo. Parecia que ele considerava os cidadãos de sua nação como seus filhos. Ele é um homem gentil em todos os sentidos da palavra. Na verdade, que mundo maravilhoso seria se até a criança mais frágil pudesse viver em felicidade. O que ele estava pensando quando tirou a vida desse garoto? Quando olhou para o perfil de seu rosto, ela viu algo como pesar por matar uma criança. Bem, isso foi inútil. Nesse caso, vamos deixar o assunto por aqui. Senhorita Baraja, embora eu não leve muito jeito para frases bonitas, espero que encontre a justiça que procura. Posso fazer mais uma pergunta? Se seus próprios subordinados fossem tomados como reféns, o senhor teria feito a mesma coisa. Bem, são apenas reclamações bestas da minha parte, mas já tenho problemas demais para resolver com meus subordinados. O que exatamente o senhor quer dizer? No passado, eu perguntei a eles por curiosidade, o que fariam se os fizessem de reféns para forçarem uma negociação comigo naquela ocasião. Cada um deles prontamente disse que preferiria morrer do que ser um incômodo para mim. Não, eu disse a eles. Vocês não poderiam dizer que esperariam até que eu salve coisas assim. Embora me agrade ver a lealdade deles, isso ainda é, como devo dizer. Meus subordinados são um pouco fanáticos demais. Enquanto rotacionava seus pulsos, o rei feiticeiro continuou com uma voz cansada. Assim que Neia começou a pensar, por que alguém em sua posição tem essas preocupações desnecessárias? Remedios apareceu no portão, carregando uma espada longa manchada de sangue, sua armadura respingada de sangue. Embora ela tivesse removido o elmo, sua franja estava presa na testa pelo suor. Ela parecia totalmente exausta. Depois de dizer algo a Gustave, Neia sentiu que por um momento, os olhos de Remedios encontraram os dela. Não, foi menos que isso. Não é como se ela estivesse encarando Neia, mas sim,
ela estava olhando para o rei feiticeiro e Neia estava no caminho. Remedios não disse nada, simplesmente voltou para dentro com um olhar vazio no rosto. Em seu lugar, Gustave se aproximou dos dois. Vossa Majestade, gostaria de expressar meus agradecimentos. Embora tenha havido algumas pequenas perdas, podemos minimizá-las graças ao poder de Vossa Majestade. Normalmente, a capitã estaria agradecendo-lhe pessoalmente, mas ela está um pouco perturbada no momento devido à trágica condição em que encontramos as pessoas, então eu oro para que o Senhor me perdoe por agradecer em nome dela. Gustave espiou o garoto e olhou para o chão. Está bem. Vá para a capitã. Muito obrigado. Já que mencionou, quais foram essas condições trágicas? Sim. Questionamos várias das pessoas que resgatamos, e eles disseram que eles estavam esfolando os prisioneiros. Parece que os eles em questão não eram demi-humanos, mas sim demônios enviados por Jaldabaoth. Mesmo ela sentindo que a capitã estava usando suas emoções como uma desculpa para sua grosseria, esse não parecia ser o caso. Assim que Neia estava começando a se sentir surpresa, o rei feiticeiro ao lado dela inclinou a cabeça em perplexidade. Por que a pele? Qual o motivo? Estavam as comendo? Como pele de galinha? Não sabemos, aparentemente os demi-humanos não parecessem ter participado dessas atividades. Vossa Majestade sabe alguma coisa a respeito? Será algum tipo de ritual demoníaco? Não? Sinto muito. Eu também não faço ideia. Por que Jaldabaoth faria uma coisa dessas? A perplexidade do rei feiticeiro parecia se originar do fundo do coração e, depois disso, todos se entreolharam, mas ainda assim não conseguiram desvendar o mistério. Mesmo assim, já que era obra de demônios, eles poderiam ter feito isso apenas para fazer os humanos sofrerem. Eu vou perguntar aos sacerdotes mais tarde. Prosseguindo, Vossa Majestade, agora estamos tentando descobrir os esconderijos dos demi-humanos para eliminá-los, então eu gostaria de monopolizar um pouco do seu precioso tempo mais tarde. Depois de dizer isso, Gustave voltou para dentro do portão. Cerca de 10 minutos depois, eles poderiam começar a ver formas humanas espalhadas pelo portão. Eram os cativos. Assim como o menino que havia sido tomado como refém, eles estavam vestidos com roupas esfarrapadas e surradas que não pareciam resistir ao frio do inverno. Os paladinos que deveriam tê-los escoltado até a porta simplesmente passaram por eles e desapareceram atrás do portão. Teriam eles feito isso porque tinha poucas pessoas para lidar com os prisioneiros, ou era porque o trabalho de supressão ainda estava em andamento, ou os dois? Os prisioneiros tinham olhares de alegria em seus rostos enquanto corriam em direção a Neia. No entanto, eles de repente pararam no meio do caminho. Isso foi provavelmente porque tinham visto a forma do rei feiticeiro. E então, algumas pessoas continuaram a se aproximar. Talvez sentissem que o rei feiticeiro estava apenas usando uma máscara ou algo assim. Um homem correu do meio das pessoas andando. O homem ofegou pesadamente, e então se ajoelhou ao lado do garoto que Ainz havia colocado aos pés de Neia. Não, seria mais correto dizer que ele desabou ali. O homem acariciou a bochecha do menino e, depois de ver por si mesmo que o menino estava morto, começou a chorar de tristeza. Claramente, era o pai do menino. Neia mordeu o lábio. Enquanto o pai gritava aos prantos o nome do filho, o rei feiticeiro disse calmamente: "Fui eu quem matou esse menino." Neia olhou para o rei feiticeiro em surpresa. Agora é a hora de dizer esse tipo de coisa. No entanto, certamente o sábio rei feiticeiro não teria revelado a verdade se não tivesse uma boa razão. Por quê? Porque matou o meu filho. A cólera do ódio ardia nos olhos do pai. Confrontado com isso, o rei feiticeiro respondeu com uma risada zombeteira. Para salvar vocês, é claro. Do que? Do que está falando? Por um momento, os olhos do pai se encheram de medo. Isso porque ele percebeu que o rosto do rei feiticeiro não era artificial. Então, olhou para o lado em busca de ajuda, e encarou Neia. No entanto, antes que Neia pudesse dizer alguma coisa,
O rei feiticeiro falou primeiro. Então posso perguntar uma coisa? Por que você não protegeu seu filho? Seu filho foi trazido diante de mim como refém. Eu protegi sim. Mas eles o tiraram de mim. Aqueles desgraçados eram mais fortes, eu não pude fazer nada. O rei feiticeiro riu novamente. Sendo assim, tenho outra questão. Por que você ainda está vivo? O pai não sabia como responder e ficou sem reação. Quero saber o porquê não morreu para proteger seu filho. Nem todas as vidas têm o mesmo valor. Você quem deveria ter valorizado a vida dessa criança, não eu. Vamos, diga-me o porquê não lutou até a morte para protegê-la. Os demais libertos estavam observando a situação à distância. Eles devem ter sentido mal-estar, medo e raiva do rei feiticeiro que tirou a vida do menino. O que está insinuando? Você é o único que não conseguiu protegê-lo. Não empurre essa culpa para os outros. Você que é fraco, e culpado por tudo isso. Além do mais, parece estar equivocado. Já percebeu que eu sou muito mais poderoso do que os Bafolks que tanto teme. Embora eu possa perdoar alguns insultos dado que compadeço pela perda de seu filho, eu lhe matarei aqui mesmo se não me respeitar. O rei feiticeiro estendeu o dedo indicador ósseo e o colocou no rosto do pai. Isso é porque você é forte, é por isso que pode dizer isso. Nem todos podem ser tão poderosos quanto você. Exato. Eu posso dizer isso pois sou forte. Justamente por você ser tão fraco, que ele foi levado, que coisa, não? Os fortes predarem os fracos, é uma sequência muito natural de eventos. O rei feiticeiro virou os olhos para as pessoas ao seu redor. Vocês também experimentaram sofrimento justamente porque os Bafolks são fortes. Está dizendo que os fortes podem fazer o que quiserem. Exatamente. Os fortes fazem o que bem entendem, e os fracos sofrem o que precisam sofrer. É assim que o mundo funciona. A mesma regra se aplica a mim. Em face de um oponente mais poderoso, eu não teria escolha senão sofrer. É por isso que eu busco poder. Neia entendeu o porquê o rei feiticeiro desejava as empregadas de Jaldabaoth. Sua Majestade deve estar buscando poder pois quer proteger sua nação, proteger os filhos de seu país. Então o poder, acima de tudo, é a coisa mais importante. Bem, originalmente, os fracos como vocês deveriam ter sido defendidos pelo reino sacro, por aqueles que são sua força. Eu realmente tenho pena de vocês. Se estivessem sob minha proteção, sob a proteção do meu país, o reino feiticeiro, algo assim poderia nunca ter acontecido. Isso porque eu teria usado todas as minhas forças para proteger as pessoas e derrotar os Bafolks. Todos ao seu redor estavam em silêncio. Os argumentos do rei feiticeiro foram frios e sem emoções, mas ao mesmo tempo expressavam a verdade do mundo. Se eles não pudessem se opor às suas palavras cheias de razão, eles escolheriam protestar com suas emoções. Porém, seu medo do rei feiticeiro os impediu de fazê-lo. E ele não é um dos Undeads. O que um Undead está fazendo em um lugar como esse? O pai não podia dizer nada ao rei feiticeiro porque já foi avisado, e então dirigiu sua ira para Neia. No entanto, antes que Neia pudesse responder, o rei feiticeiro interveio, como esperado. Ajudar seu país, é claro. E o fato é que todos vocês foram resgatados por um Undead de quem estão falando. Se estão descontentes, por que vocês mesmos não o salvam? Ao ouvir isso, o pai questionou Neia com os olhos. No entanto, ela não podia dizer nada. Isso porque era a verdade. Se o povo desse país fosse suficiente para derrotar Jaldabaoth, o rei feiticeiro não estaria aqui. O homem com medo abraçou o cadáver do menino, e então ele se virou e correu. As pessoas para as quais o homem corria também tinham olhares de medo em seus rostos. Neia ouviu o rei feiticeiro dizer alguma coisa, mas ela não sabia se ele estava se dirigindo ao homem em fuga ou a si mesmo. Mesmo eu seria oprimido se fosse fraco. Portanto, não se pode esquecer de buscar força. Eu preciso gravar em meu coração o fato de que seres de poder comparável ao meu existem por aí.